Beleza, pessoal. Este é o segundo vídeo do curso de Filosofia de 2020/3 da Unemate, campus de Tangará da Serra, da disciplina de Filosofia, né? A nossa primeira videoaula acabou sendo interrompida, né? O meu áudio aqui cortou, o vídeo, né? Cortou bem no finalzinho do argumento, né? Eu estava dizendo que a filosofia serve de base ou de fundamento, né, para as ciências. Essa seria uma das razões do porquê estudar a filosofia. E nós estamos falando sobre o, o artigo, né, que vocês têm disponível no vosso SIGA, o artigo O que é filosofia e por que estudá-la, tá? O porquê vale a pena estudá-la. Então, o tema da aula de hoje é o porquê estudar filosofia. E dentro dos motivos mais básicos, né, há aqueles motivos mais subjetivos, né, particulares, né? Nós podemos falar de uma certa satisfação, né, que qualquer pessoa pode ter ao estudar filosofia, na medida, é claro, em que ela toma ou adquire, né, prazer no processo de elaborar conceitos, no processo de analisar conceitos, no processo mesmo de fazer a crítica conceitual, né? Então, como todo processo de raciocínio, como todo processo de pensar, de elaborar, de fazer, a filosofia também pode, sim, trazer satisfação, pessoal. Por quê? Primeiro porque qualquer atividade, né, qualquer coisa que mantenha o nosso pensamento ativo, que nos faz descobrir coisas novas, é um processo que gera algum tipo de satisfação, certo? Então, não, nesse sentido, não apenas a filosofia, mas a literatura, né? Ou qualquer outra área do conhecimento, né, pode sim gerar algum tipo de satisfação, na medida em que, para nós, né, nem todo mundo sente, né, ou pelo menos sente na mesma intensidade a satisfação com o conhecimento, né, mas na medida em que o conhecimento é uma forma de obter satisfação, a filosofia também, né, é uma forma de prazer ou de satisfação, certo? Esse é um argumento que está no texto do Irving, é um argumento, digamos assim, mais subjetivo. Bem, de um ponto de vista mais objetivo, né, estudar a filosofia num curso acadêmico, num curso de graduação, tem um porquê que não tem a ver com a satisfação ou o prazer de estudar filosofia, mas sim com o fato de que a filosofia, assim argumenta o Irving, a filosofia serve de base, ou de fundamento para as ciências. Tá? Vejam o termo, um termo que o Irving usa bastante no texto, e é um termo da língua inglesa que nós vamos traduzir aqui. Então, o Irving usa esse termo aqui, da língua inglesa, background, tá? Ou background, que significa, numa tradução livre, significa fundo, tá? Fundo no sentido da música, por exemplo, do fundo musical de um filme, o background, ou de usar uma música de fundo para a entrada da noiva na cerimônia de casamento, é um background, certo? Ou seja,
a palavra background, né, tem um de seus significados, né, justamente nesse terreno da música, que é quando a música serve de fundo, né, para qualquer situação, né, em que um fundo musical possa produzir um efeito maior naquela situação. Um filme, por exemplo, um filme de ação, né, um fundo musical apropriado garante uma intensidade muito maior na ação. Né? A entrada de uma noiva num casamento, né? Um fundo musical, né, produz um efeito, né, muito mais profundo, emocionante nesse rito de entrada. Né? Então ele não é apenas um acessório, né? Enquanto fundo, ele pode ser pensado também, né, num outro sentido do termo, né, o background como fundamento. Tá? Como fundamento. Isso aqui é um E, tá? Fundamento. Bom, em termos de filosofia, em termos filosóficos, eu prefiro traduzir background como fundamento e não apenas como fundo, tá? Por quê? Porque a filosofia oferece às ciências muitos dos conceitos que se tornam fundamentais para o desenvolvimento da ciência, certo? Várias ciências, né, modernas têm sua origem conceitual na filosofia. Né? Vou citar apenas algumas. Né? A biologia, né, quando trabalha com noções como espécie, ou com a divisão entre reinos, né, animais, reino animal, reino vegetal e tal, essas noções já estavam presentes na filosofia do Aristóteles. Né? A física também encontra vários de seus fundamentos na filosofia, de seus conceitos fundamentais. É claro que na medida em que as ciências se emancipam da filosofia, na medida em que a física se emancipou da filosofia com a física newtoniana, por exemplo, ela começa a desenvolver seus próprios conceitos, a sua própria base conceitual. No entanto, a filosofia continua influenciando, né, as ciências na medida em que ela ainda continua a debater, a discutir, a analisar os fundamentos utilizados pela ciência, certo? É por isso que, na aula anterior, lembre, nós definimos filosofia como a área do conhecimento que se preocupa com pensar, né, com analisar, com fundamentar os conceitos, né, em sua totalidade, né, e estes conceitos, por sua vez, muitas vezes, ficou meio cacofônico, né, mas esses conceitos, muitas vezes, servem de fundamento, né, ou background para as ciências, certo? Então, ainda nessa linha de pensar a filosofia como background ou fundamento da ciência, vamos pensar o seguinte, né? Da filosofia política, não tem nada a ver com política partidária, certo? Mas a filosofia política, que existe desde a Grécia Antiga, desde quando a filosofia começou a se preocupar com o conceito de democracia, de justiça, né? Desde que Aristóteles escreveu um livro chamado Política, pelo menos, né? E a partir também da ética, né? Da ética filosófica, né? Que é um pouco diferente da ética trabalhada como disciplina, né, específica no curso de jornalismo ou administração,
né? Mas que serve de base para essa ética, sim, isso nós vamos ver adiante, né? Então, veja bem, dessas duas importantes áreas de pensamento da filosofia, né, da política e da ética, nascem as ciências sociais, certo? Nascem as ciências sociais, né? Já na modernidade, as ciências sociais como sociologia, antropologia e posteriormente das ciências sociais nascem as ciências sociais aplicadas, tá? O que seriam ciências sociais aplicadas? Né? São, opa, faltou um acento aqui e um acento aqui, certo? Ciências. As ciências sociais e as ciências sociais aplicadas, né, não podemos confundi-las. As ciências sociais analisam a sociedade como um todo, né? Elas trabalham com conceitos sociológicos e antropológicos e também com pesquisa de campo na área da sociologia, da antropologia, da ciência política. As ciências sociais aplicadas são aquelas ciências que atuam diretamente na sociedade, né, utilizando conceitos das ciências sociais, conceitos também de outras áreas do conhecimento, como as ciências exatas, e tem um fundamento, sim, aqui na filosofia. Exemplos de ciências sociais aplicadas, bem, administração e jornalismo. Se vocês pegarem, né, a tabela da CAPES com as áreas de conhecimento, a CAPES é a Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal, né? Ou então a tabela do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, né? São dois órgãos que definem as áreas de conhecimento que nós adotamos na pesquisa e no ensino no Brasil, no ensino superior. Vocês vão ver que dentro do grupo das ciências sociais aplicadas estão, né, jornalismo e administração. E por que assim? Olha, porque são ciências voltadas à sociedade. Elas não apenas estudam a sociedade, mas o que elas produzem é voltada a uma função, digamos assim, social. Elas atuam na sociedade, né? A administração, é claro, formando pessoas capazes de administrar, desde um pequeno até um grande negócio, enfim, né? Não só administrar negócios, mas fundações, empresas, administrar financeiramente, gerenciar pessoal, enfim, uma grande e ampla área de atuação, sempre no meio social, né? Por isso é uma ciência social aplicada. O jornalismo, não preciso nem dizer muita coisa, né? Jornalismo trabalha com comunicação, logo, né, trabalha sim com sociedade, certo? Comunicar é comunicar para as pessoas, para a população, tá? Então, tomando, né, todo esse mapa aqui, claro que ficou mal desenhado no meu quadrinho improvisado aqui, mas eu sei que é possível entendê-lo, né? Nós temos o seguinte: a filosofia, né, como uma área de conhecimento, né, da qual derivam as ciências sociais, e as ciências sociais uma área de conhecimento da qual derivam as ciências sociais aplicadas, onde estão os cursos que vocês atuam, tá? Então, nesse sentido, é que é possível pensar a filosofia e vários de seus temas como uma base, né, para as ciências em geral e muito fortemente para as ciências sociais aplicadas, que inclui jornalismo e administração, certo?
Até a próxima aula. Temos mais uma aula sobre esse texto e depois outras aulas sobre o texto da Marília Chauí. Valeu? Até!